Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu quero falar sobre a visão que eu tive, né? E eu tive hoje de manhã, então eu quero falar pra vocês, né? Eu tenho sempre essa preocupação ou essa vontade de fazer logo um vídeo ou contar logo sobre acontecimentos assim, acontecimentos bons e que vêm da parte de Deus, porque tá fresco, sabe? E eu posso contar com mais detalhes, lembrando, né? Então, eu só vou tomar rapidinho aqui água, que já tá falhando um pouco minha garganta. Então, eu tô super feliz sobre isso, eu não esperava, sabe? Muitas coisas que, tanto boas quanto ruins, né? É algo assim inesperado pra mim. Não sei como é pra você. E quando é algo bom, né? Minha boca, eu acho que qualquer pessoa, né? Se enche de alegria, se enche a boca de alegria, com sorriso, porque é algo bom. E essa visão é algo bom pra minha vida, aconteceu, né? Na minha vida. E, claro, pros filhos de Deus, é pra dar fé, é pra dar esperança pra você sobre os planos de Deus. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, do que os planos do mundo. Então, isso me deu muita fé e muita esperança e eu vou contar agora pra vocês. Então, foi bem assim, eu estava dormindo e aí eu acordei e o horário era em torno de 4h30 por aí. Eu não vi o horário, mas estava escuro. E quando eu acordei, eu fechei os olhos. E aí quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão. E eu tava acordada. E por isso que eu tô falando aqui visão, porque é visão, porque eu tava acordada. E aí quando eu fechei os olhos, eu vi uma bola. Não era de fogo, era uma bola super grande, né, assim, bem grandona, assim. E aí ela tava super iluminada, a cor era amarela. E parecia que nem o LED que eu tô vendo aqui, assim, sabe? Assim, é viva, super brilhante. E tava vindo na minha direção, né? Na hora da visão, eu vi só assim, correndo pra meu rosto. Tô fechando os olhos. E aí eu abri os olhos, mas depois eu fechei de novo, porque, assim, sempre quando é sonho ou visão, coisas de Deus, eu quero mais, eu quero saber mais, né? Então, quando eu fechei os olhos, aí eu vi um quarto, vi uma pessoa, não sei quem era, se era eu ou se era outra pessoa, e eu vi essa bola de luz, essa bola, sabe, parecendo a lua, só que mais viva, era algo assim, indescritível. E aí, quando eu tive de novo uma segunda visão e, claro, não tava entendendo nada, só recebendo, só tava recebendo e vendo, né, com meus olhos espirituais super abertos e atenta sobre o que Deus ia me mostrar, o que Deus ia falar comigo. E aí, foi bem rápido também a segunda visão, e aí quando eu acordei tava tudo escuro. E aí, eu tava deitada, eu ainda não tinha nem me levantado, nada, nem sentado, nada. Recebi tudo isso deitado. E aí eu senti uma presença, um fogo em meu coração, bem nessa área aqui, só nessa área. E não incomodava, não é um fogo normal, como a gente sente, né, que a gente tem que... Por exemplo, às vezes eu fico analisando o fogo natural, né, eu boto a mão na vela, por exemplo. Eu posso ir até um certo espaço com a vela, porque se eu vou muito perto, ela me queima. Só que esse fogo não. Esse fogo é diferente. Esse fogo é de Deus. E queimava de forma suave em meu coração. Queimava de forma suave em meu coração. E eu sentia uma presença. E agora eu também tô sentindo nas minhas mãos, sabe? E é incrível, porque Deus tem muito mais pra mim e tem muito mais pra você. Isso é só o começo. E a gente vai receber
de forma plena no céu. A gente vai receber essas experiências ou muito mais no céu, mas Deus já quer nos dar aqui nessa terra. Deus já quer nos abençoar de forma sobrenatural nessa terra. Eu vou beber um pouco mais de água, gente, porque eu tô sentindo que tá... que eu quero que vocês escutem da melhor forma, sabe? E que vocês entendam da melhor forma. Então, eu falando aqui pra vocês. E sim, é uma manifestação de Deus, isso que aconteceu comigo. Foi a presença do Espírito Santo em meu coração. Foi o Espírito Santo que me revelou sobre isso, né? Abriu meus olhos espirituais também. E era isso que eu queria falar pra vocês, né? Sobre essa visão que eu tive. Eu não contei pro meu esposo ainda não sabe. Ele tava do meu lado. Ele tava do meu lado quando aconteceu essa visão. E ele tava descansando porque às 5 horas, 5h30 ele já sai e vai trabalhar e só volta 5 da tarde. Então, nem escrevi pra ele em celular nem nada. E assim, eu já tive outras experiências, algo assim de bola iluminada e tudo é a primeira vez, mas visões eu já tive. E por isso assim que eu não falei logo às pressas pros meus pais ou pro meu esposo, né, que são pessoas próximas de mim e seriam as primeiras pessoas que eu teria vontade de falar né, sobre isso, porque estão super próximas de mim. Mas eu senti essa vontade, que eu sempre sinto essa vontade de eu quero falar isso pra alguém, eu quero contar aí como é que eu faço. E aí as primeiras pessoas que viram sobre isso é porque eu escrevi no Instagram, né, primeiro. Eu sou muito de escrever. E agora me preparei, né, eu sempre me preparo, me arrumo, me ajeito pra fazer os vídeos. Então, por isso que demorou. Primeiro foi o Instagram, porque eu escrevi. E agora, a segunda vez, estou aqui falando aqui em vídeo pra vocês. Bom, então, era isso que eu queria falar. Mas ainda não terminou o vídeo, porque eu quero deixar um versículo da Bíblia, veio pra mim, pra hoje. E eu quero estar deixando esse versículo que tá em Romanos 12:6, antes de terminar o vídeo, que fala: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Romanos 12:6. Então, sobre essa palavra, fala sobre os dons, né? E eu queria deixar esse versículo por conta, assim, de que a visão é um dom. Sonhos é dom de Deus. Mas cada pessoa tem dons diferentes, então qualquer pessoa pode sonhar, qualquer pessoa, se Deus quer revelar, quer mostrar por meio da visão também, né? Mas somos diferentes. O corpo de Cristo tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, então, para ter essas diferenças, temos que ser diferentes. E cada pessoa vai atuar em certos tipos, dependendo, sempre diante do agir de Deus, né? E era isso que eu queria deixar pra vocês. Isso é um dom que Deus me deu. Espero que isso abençoe a vida de vocês. Por exemplo, eu tentei aqui explicar a palavra, mas eu tenho uma certa dificuldade. Então, tem outras pessoas que têm mais facilidade de explicar a palavra de Deus, por exemplo. Eu busco bastante, todos os dias eu tô lendo e também junto com um livro, né, pra ler a Bíblia em inglês esse ano, mas somos diferentes e precisamos um dos outros. Então, eu não sou plena sozinha. A igreja é plena com Cristo, mas unida em um só corpo, né? E que isso ajude a vida de vocês, que isso te dê ânimo, te dê alegria como deu pra minha vida, e também que você possa ter sonhos
e visões também. É isso que eu desejo para sua vida. Temos dons diferentes, mas não quer dizer que você não possa sonhar ou ter uma visão, ter uma experiência assim parecida e talvez até melhor do que a minha. Ou até de você ter uma visão aberta e ver, sabe? De fato, uma bola de fogo, Jesus em pessoa, sabe? Com os olhos abertos, sabe? Então, é isso, gente. Eu queria falar pra vocês, estou super feliz que isso aconteceu, não esperava por isso. Mas só deixar uma palavra aqui sobre a questão de sonhos, de visões, sobre Deus nos dar experiências com Ele, experiências com Ele. Então, tudo tem a ver com busca também, a gente também tem que fazer a nossa parte. E eu lembro que ontem eu escutei uma pregação do Lamartine Porcela, falando sobre a mente de Cristo. Então, quando eu vejo tudo que eu fiz ontem para hoje, então foi uma colheita. Eu ouvi a palavra, eu ouvi uma pregação e colhi hoje. E graças a Deus, por isso, graças a Deus, sobre essa visão. E eu acredito que vai ter muito mais. Não é como. Nunca é como eu quero, não é assim. Ah, hoje eu vou sonhar, ah, hoje eu vou ter uma visão. Não é assim. Acontece quando eu menos espero, acontece, mas como eu falei pra vocês, a gente faz a nossa parte. Como é a nossa parte? Lendo a Bíblia, orando, escutando pregações, buscando a Deus, tendo cuidado com o que a gente assiste, tendo cuidado por onde a gente anda, o que a gente vê, o que a gente pensa, né? Como eu tinha escutado o Lamartine, né? Então, isso que aconteceu comigo foi graças o que eu fiz ontem. Então, eu ouvi a pregação e hoje eu colhi os frutos, que foi com essa visão, que foi o que Deus me deu. Então, se eu não tivesse me preparado antes, minha mente poderia estar fechada, eu poderia não estar preparada para receber isso, poderia não me dar alegria, não me dar paz, ou, por exemplo, se eu estivesse impura ou se eu não estivesse na posição correta, em vez de receber com alegria, eu poderia receber com medo, com angústia, ter ansiedade, depressão ou outras coisas, sabe? Porque Deus quer que a gente receba da melhor forma as coisas que Ele já tem pra gente. A gente só tem que buscar, correr atrás da forma dele, sabe? Pra gente receber a parte espiritual é de outro jeito, não é como as coisas aqui da terra, é diferente. Então, mas Deus está pronto para nos dar. A gente que tem que ajeitar a nossa vida, ajeitar o nosso tempo para Ele nos dar. Porque Ele já está pronto. A gente que tem que se preparar para receber as coisas que Ele tem pra gente. Então, gente, tô super alegre por isso. Graças a Deus. Tá vindo coisas que eu não esperava, que nunca profetizaram no Brasil pra mim sobre isso, sobre essas coisas, mas a manifestação do Espírito Santo tá vindo, vem na minha mão, na maioria das vezes, né, vem a manifestação do Espírito Santo com fogo, com presença nas minhas mãos. Eu recebi uma profecia sobre isso, que tem a ver sobre a cura. A pessoa profetizou na minha vida que isso que eu sinto nas mãos é porque vou estar curando pessoas. E eu tive uma experiência na igreja, aqui eu não contei pra vocês, mas eu vou terminar o vídeo falando sobre essa experiência que eu tive na igreja, que eu não falei pra ninguém. Foi assim, a igreja tava falando sobre a questão de posição de mãos para as pessoas, orar para quem estivesse do lado ou junto, sabe? Na questão de
para a pessoa que tá cansado ter energia. E aí, claro que já veio na minha mente aquele estelar, mas o mundo também fala sobre energia, enfim. Mas eu tava lá no meu canto, a gente não se moveu, outras pessoas se moveram, muitas pessoas se moveram conforme a palavra que veio na igreja. E a gente ficou lá no canto sentado, né, eu e meu esposo. Mas aí veio uma menina adolescente, em torno de 12 para no máximo 14, vou botar assim, sabe, bem nova. Veio me dar uma palavra. E só que meu inglês, né, eu estou nos Estados Unidos e meu inglês não é assim avançado, é um básico do básico, sabe? Tem horas que eu até sei, só que eu não consigo entender na hora que falam, ou eu tô muito ansiosa, sabe? E aí eu não consigo entender na hora, sei lá, me dá um nervosismo. E aí na hora eu pedi ajuda pro meu esposo, né? Só que ela pegou minha mão e minha mão já estava quente. Minhas duas mãos estavam quentes. E aí na hora que eu peguei na mão dela, eu falei, né, em inglês, oh, it's cold your hand. E aí ela começou a falar, meu esposo, né, eu virava pro meu esposo pra ver se ele tava ouvindo, porque depois ele ia me falou que a menina falou, né, da palavra. E aí eu tive essa experiência na questão do fogo com as mãos, né, e aí na hora ela ela chorou, ela tava chorando, colocou a mão aqui no meu ombro. Eu lembro que eu tava com um casaco bem, assim, grande, né? Eu parecia que tava super gorda. E ela colocou a cabeça ali. E aí, na hora, na minha cabeça, veio assim: coloca a tua mão na cabeça dela, né? Eu já tava segurando com a mão, tava fogo. E aí, sei lá, veio isso na minha mente e eu fui e coloquei, né? De forma suave, é, bem calma, suave, né? Essa parte do toque, né? Eu tenho muito cuidado sobre isso e ainda mais assim que eu estou num país que não é muito de toque. No Brasil é bem comum, assim, toda hora a pessoa tá tocando, né? E mulher mais ainda. Só que aqui não é muito de toque, assim, tocam, mas não é como no Brasil, que é muito, né? Então eu tive o maior cuidado sobre isso. Eu pensei, meu Deus, na hora me ajude, ou que ela se sinta amada e tudo. Enfim, eu tive isso e aí eu entendi a palavra que deu na igreja, que era sobre a questão disso da energia, né? Então eu vi, nossa. E aí quando ela foi embora, né? Eu já tinha. Minha mão tava normal, então teve a imposição, teve o passar, né? Do fogo. Pra mim foi fogo, sabe? Que o povo tava falando de energia, mas aí eu entendi isso, de passar para o outro aquilo que Deus tá te dando, aquilo que Deus oferece para você, não é para você guardar. E isso tem até na palavra na Bíblia que eu lembrei aqui, da questão de que Deus não quer que a gente guarde os nossos dons, Deus não quer que a gente, sabe, guarde o nosso dinheiro ou as nossas coisas, o que a gente está recebendo dele, tudo é dele. Então, a gente tem que passar, a gente tem que dar, a gente tem que abençoar. E ainda mais os filhos de Deus, ainda mais a igreja, porque a igreja é de Deus, não é da gente. E o dom não é da gente, é de Deus. E Ele quer isso, Ele quer abençoar as pessoas, Ele quer abençoar os filhos. E eu fiquei, depois que aconteceu isso, eu fiquei pensando muito, muito sobre essa experiência. E como eu gostaria e quero, sabe? Como eu gostaria e quero abençoar muitos outros. Que não quero que pare nessa menina, eu quero abençoar outros. Eu quero curar outros e eu quero ver isso, sabe? Eu quero ver um povo quebrantado por Jesus, pelo Espírito Santo, sentindo a presença do Espírito Santo, tendo experiências como as minhas, ou melhores do que as minhas. E a palavra que tem vindo para mim, né, já o que Deus tem falado comigo nessa semana é sobre que eu sou apenas um vaso. Eu tenho lido um livro, né, que é falando sobre isso, que eu sou apenas um vaso. O poder dele, a manifestação, é ele que faz isso, é ele que dá, é ele que passa, é dele, sabe? Não somos nada.
Ele que é tudo e ele tem que ser tudo pra gente. Ele que tem que ser reconhecido. É isso, gente. O vídeo ficou grande, eu tô vendo aqui 20 minutos. E eu vou ficar por aqui amanhã, se Deus quiser. E que quero fazer mais vídeo, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo. Vou estar aqui fazendo mais vídeo pra vocês. Espero que esse vídeo seja uma bênção. Espero que esse vídeo fale com você. E fiquem com Deus. E até a próxima.